Bom dia, meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje, vamos continuar nossos estudos sobre os regimes autoritários, focando especificamente aqui no fascismo. O primeiro desses regimes, o primeiro desses tipos de governo, que vai ocorrer na Itália, liderado por Mussolini, e que vai ser o grande molde, né? Vai ser o grande modelo que vai dos outros, né? Dos outros regimes que vão surgir nesse sentido. O Hitler, o Vargas aqui no Brasil, né? Gente, todos os líderes totalitários, no final das contas, vão seguir o que o Mussolini fez. Tranquilo? Logicamente, antes de qualquer explicação, contexto. Itália do pós-guerra é uma Itália em crise econômica. Assim, aqui, né, quem viu a aula de ontem, basicamente, onde eu contextualizei os regimes autoritários, vai ver como que tudo aquilo vai se encaixando. Isso vai aparecer também na aula de amanhã, que eu vou falar sobre fascismo, também vai ter a mesma impressão de que, olha, as coisas são muito parecidas. Tá? A situação dos países europeus, principalmente aqueles que foram derrotados na guerra, vão ser muito parecidas. Por isso que vai estar a impressão que vai dar é que é quase a mesma coisa a aula, né? Só mudando os nomes, teoricamente. Mas vamos lá. É crise. A Itália está numa super, ultra, mega, hiperblástica crise. A Itália gastou muito dinheiro equipando seus exércitos para a guerra. A Itália gastou muito dinheiro com os deslocamentos, né? Com toda a ideia da guerra, propriamente de salários, assim por diante. Foi bastante destruída com os ataques que ocorreram. E quando chega o final da guerra, a Itália não é recompensada. A Itália é tratada pelos outros vitoriosos, a França e a Inglaterra principalmente, como um país que é um país um vitorioso segundo nível, com um país que pouco fez para que a Entente conseguisse ganhar a guerra. E nisso a Itália não vai conseguir nenhum tipo de grandes benefícios. Seu território aumenta, ela vai ganhar uma parte, inclusive foi o motivo dela ter mudado de lado, que era ganhar alguns territórios à Áustria, que ela dizia que era dela, que a Áustria teria invadido. Ela até ganha esses territórios, mas não todos que ela estava querendo. Ela não ganha grandes indenizações, né? Ou seja, pagamentos. A Alemanha não tem que pagar tanta coisa, ou a Áustria tem que pagar tanta coisa para a Itália. Então a Itália acaba destruída, gastou muita coisa, então ela está com uma ampla dívida, ampla crise econômica, dívida, né, externa, e a capacidade de produção dela é muito baixa, porque as indústrias perderam não só seus trabalhadores, que foram à guerra e morreram, e como também perderam sua capacidade de produzir, algumas foram destruídas, as estradas de ferro, né, que as próprias estradas, né, para caminhão, então o deslocamento de mercadorias, está tudo que é muito destruído. E a Itália não tem dinheiro para tentar subsidiar, para tentar melhorar essa situação. Tudo bem? Então essa crise ela vai cada vez mais se agravando dentro do pós-guerra, no final das contas. Ao ponto de o desemprego ter crescido. E a solução que o governo italiano estava tentando estabelecer era uma solução basicamente de imprimir dinheiro, né? Porque aí ele teria dinheiro para investir mesmo. Dinheiro no sentido de papel mesmo, né? Ele imprimindo, ele teria mais papéis para investir, para emprestar. Só que isso acabou elevando os custos de vida, a inflação subiu. No sentido que a moeda desvalorizou. Quanto mais dinheiro tiver em circulação, mais a moeda está desvalorizada. E o governo italiano não conseguiu controlar essa emissão de moeda. O governo italiano emitiu muita moeda, imprimiu muita moeda, e literalmente isso gerou uma grave inflação. Agora, nesse meio tempo, você tem, nessa super, ultra, hiper, mega crise econômica, é o que eu falei ontem, surgir espaço para mudança, surgir espaços para propostas diferentes. E quem vai estar ganhando muito espaço na Itália pós Primeira Guerra Mundial era o Partido Socialista Italiano, que falava basicamente de estabelecer um governo socialista, de estabelecer um governo que buscasse a ditadura do proletariado e posteriormente até o comunismo. Tranquilo? Tanto que, por exemplo, as eleições de 1919... e aqui um ponto importante. A Itália ainda era uma monarquia, tá? A Itália, nessa época, era governada por um rei chamado Vítor Emanuel III e tinha o cargo de primeiro-ministro. A Itália hoje não é mais uma monarquia. Depois da Segunda Guerra Mundial, os aliados, né, os Estados Unidos, quando derrotaram Mussolini, exigiram o final da monarquia italiana. Afinal, vocês vão ver, o rei acabou cooperando com Mussolini. E a Itália continua sendo um governo parlamentarista, né? Tem um primeiro-ministro. Isso já era desde a época. Só que nesse instante que a gente está estudando, 1919, era uma monarquia parlamentarista. Como a Inglaterra, por exemplo, nos dias atuais.
Então, em 1919, as eleições para o parlamento dão uma ampla vitória do Partido Socialista. Basicamente, a Itália ela estava ou caminhando para um socialismo mais mediado, né, o que a gente vai dizer é uma social-democracia, no sentido de que medidas socialistas seriam adotadas dentro do sistema democrático, ou literalmente um grupo do partido vai acabar rompendo e vai falar de revolução mesmo, vai falar de colocar os trabalhadores na rua e literalmente mudar a força, né, a partir de uma revolução, o sistema político-econômico que a Itália vivia. Aqui também tem um ponto importante nisso que eu falei. As esquerdas, né, italianas, elas vão quebrar. Elas não estão unidas. O Partido Socialista Italiano, que até então era o maior partido no pós-guerra, ele quebra, ele gera outros novos partidos, com ideias diferentes, o que vai fazer com que ele perca essa capacidade de usar o seu tamanho para estabelecer os seus interesses. Basicamente, as disputas dentro da esquerda vão enfraquecendo a própria esquerda. A falta de uma união na esquerda vai enfraquecendo. E está lá a crise. Como eu falei para vocês ontem, o grande grupo, as pessoas que vão entrar nos partidos totalitários são os ex-combatentes. Os ex-combatentes se consideram muito traídos pelo governo italiano. Porque eles foram à guerra, eles venceram a guerra, que tem até uma diferença com o que a gente vai ver na Alemanha amanhã, porque eles venceram a guerra e não levaram, né? Todas as ideias, todos os motivos que esses caras estavam lutando, quando vem o acordo final, eles consideram traídos. Olha, a gente lutou para ganhar mais territórios, a gente lutou por uma Itália forte, grande, poderosa, e o que a gente recebeu foi uma crise econômica, um acordo onde a gente não ganhou tudo que a gente quer. Então os ex-combatentes eles estão muito descontentes com os rumos da política italiana. E dentro desse sentido, aí lembra que eu falei também ontem, você tem uma visão conservadora, lembra que a Itália é o berço da Igreja Católica, né? O Vaticano está lá, e inclusive a gente vai falar do Vaticano aqui nessa aula, o Papa estava lá, então você tem muita dessa ideia mais conservadora na Itália, e os comunistas estão falando de mudanças, né? O comunismo, por exemplo, ele não é completamente antirreligioso, mas ele é antirreligioso, no final das contas, né? E aí o que vai ocorrer? Esse pensamento socialista, comunista, que estava ganhando força na Itália, vai ao mesmo tempo ser bastante odiado pelos ex-combatentes, principalmente. Por uma parte das elites, por todas as elites, que não querem uma mudança do sistema capitalista para o sistema socialista. E é nesse clima que vai aparecer o fascismo italiano. Mas antes vamos voltar um pouquinho para a gente falar do Mussolini, que é o criador do partido e principal nome. Antes da guerra, o Mussolini fazia parte do Partido Socialista Italiano. Ele era desse partido que eu falei, que ganhou as eleições de 19, o partido de esquerda. Mas ele rompe com o partido por conta da guerra. O comunismo ele vem de antes da Primeira Guerra Mundial, né? O Marx, por exemplo, ele é do início metade do século XIX, o Marx está formando as ideias, né? Os marxismos, né, formam a ideia do comunismo científico e assim por diante. Os marxistas, os comunistas e socialistas, eles tinham uma ideia contrária à guerra. A guerra, na visão deles, era colocar trabalhadores de países diferentes contra trabalhadores de outros países. Então, se o pensamento comunista sempre foi trabalhadores do mundo, univos, no sentido de que trabalhador tem que estar junto com trabalhadores, eles eram contrários à guerra. Só que o Mussolini não era. Enquanto o Partido Socialista Italiano disse a Itália não tem que entrar na guerra, o Mussolini, um dos membros do partido, ele até tinha algum destaque, ele liderava alguns grupos, ele liderava um jornal do partido. Agora, ele vai dizer que a Itália tem que entrar na guerra. E ele tinha uma parte ali, de uma ligação com alguns capitalistas franceses, ele até é um dos caras que apoia a entrada da guerra do outro lado, né, quando a Itália sai da aliança e entra na Entente. E por isso ele é expulso do Partido Socialista. Tudo bem? Agora, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, o Mussolini está o mais afastado possível da liderança do ex-partido dele, né, do Partido Socialista, e ele está extremamente próximo da burguesia. E quando ele vê a ascensão do movimento social, do Partido Socialista, da ideologia socialista na Itália, ele decide tomar uma postura contrária a isso. E ele vai criar alguns grupos chamados de Face Italiana di Combattimento. Itália, você tem que falar com mexer na mão? Falei mexer na mão aí. Seria os grupos de combate fascistas italianos. Da onde vem essa palavra fascista, né, no caso?
vem de uma palavra fatium em latim, que era um símbolo que a civilização romana tinha. Eles pegavam uma madeira, um cilindro, alguma coisa redonda, e eles amarravam em volta dessa madeira 30 varas. E aí você tinha uma ideia de uma coisa que era inquebrável, né? Essa madeira estava lá protegida por 30 varas, ela estava amarrada, bem presa, e era uma coisa inquebrável. Era uma ideia de que, olha, as legiões romanas não vão... Unidas, né? As legiões romanas não vão perder nenhum combate. E era bem essa ideia que o Mussolini estava tentando pregar. Era uma ideia extremamente militarizada, até de certa maneira violenta, e uma ideia de união. E essas fasce italiane de combatimento, elas vão ser utilizadas muito para reprimir os socialistas. Boa parte, por exemplo, o dono de uma empresa, ele não estava querendo que ocorresse uma greve entre os trabalhadores dele, ele ia lá, contratava as faces de combatimento, o Mussolini mandava essas pessoas, os seus elementos, né, os seus soldados, vamos dizer assim, os seus partidários, para ir lá e dar porrada em todo mundo. Muito violento. As faces de combatimento, o próprio nome já diz, é um grupo de combate, no final das contas. Agora, eles vão ganhando muita força, porque eles têm capital, né? Os grandes empresários estão contratando, os grandes donos de terra estão contratando as faces de combatimento. E um segundo ponto aqui importante. Eles contam com uma vista grossa do poder já estabelecido, né? Assim, como eles estão combatendo os socialistas, eles estão combatendo o pessoal da esquerda. A gente está aqui num período, 1919, a Rússia já fez a revolução e está vivendo uma guerra civil, tá? Uma crise. Os próprios órgãos do governo, o próprio rei, por mais que o partido socialista tenha ganhado as eleições, eles são muito literalmente favoráveis, permitindo, talvez a palavra favorável seja forte, mas eles permitem a ação desses grupos de combate. Ninguém vai estar tentando prender o Mussolini, vai estar todo mundo permitindo, assim, vai estar todo mundo passando pano na violência que o grupo do Mussolini está pregando. Só que isso vai criar um aspecto muito negativo para o Mussolini. O Mussolini vai ser visto como um cara que simplesmente era um violento, era um cara que estava mais exposto a dar porrada do que fazer qualquer tipo de negociação ou qualquer coisa do tipo. E o próprio Mussolini percebe isso. A partir de mais ou menos 21, ele começa a tentar ir para um lado mais legalista, tentar mais cumprir a lei, esconder esse lado mais violento do seu partido. Tanto que esses grupos de combate vão dar origem ao Partido Fascista, o Partido Nacional Fascista, que era basicamente pegar os grupos de combate e estabelecer dentro da lei como um grupo político. Tranquilo? Até assim, nas eleições 19, né, o grupo das faces de combatimento não tiveram, né, elas surgem ainda em 19, elas eram muito recentes, elas não tiveram muita força, mas quando o Mussolini vai legalizando as ações do seu partido, ele vai ficando mais palatável, ele vai ficando mais próximo ali dessa questão da política. E a própria burguesia, que acabava contratando, né, os membros do fascismo, vai começar a convencer os políticos de que, olha, a melhor forma de a gente combater a esquerda, os socialistas, é trazendo esse grupo da direita, o grupo do Mussolini. E cada vez mais o Mussolini vai ganhando esse espaço político. Ao ponto de, em outubro de 1922, o Mussolini resolver que, olha, estamos prontos, né, para conseguir alguma coisa. E ele vai fazer a chamada Marcha sobre Roma, que vai acabar em 27 de outubro de 1922, com 40 mil fascistas chegando na cidade de Roma. Não que eles não estivessem lá, mas imagina que de vários cantos da Itália as pessoas fascistas começaram a se deslocar em direção a Roma sob a liderança de Mussolini. Aqui o Mussolini está tentando fazer duas coisas. Ele está tentando mostrar um lado mais ativo, revolucionário, e ele está tentando demonstrar força. Ele está tentando mostrar que, olha, os números do meu partido são importantes e a gente tem que ocupar o poder. E aí que vem, eu falei para vocês que o rei vai apoiar. Quando acaba a chamada Marcha sobre Roma, por mais que o partido fascista não tivesse uma representação no parlamento, o rei Emanuel III manda o Mussolini criar um novo ministério para a Itália. Ele basicamente transforma o Mussolini em primeiro-ministro. Mussolini nem tinha uma ascensão, o partido fascista, o Mussolini tinha uma ascensão política, né? O partido dele, inclusive, estava crescendo em número de filiados, ele já era o maior da Itália, mas não tinha cargos no sentido legal, no sentido das eleições. Então, quando ele é transformado em primeiro-ministro,
ele literalmente é uma mudança completa na Itália. E o Mussolini, ele quando assume, né, ele vai criar um ministério que até tenta manter esse lado legalista dele. Ele vai convidar membros de outros partidos, tirando os socialistas, tá? Ele vai convidar membros de outros partidos da Itália para fazer parte do governo, de novo, tirando os socialistas. E ele até vai manter, né, dentro a ordem, vamos dizer assim, mas não de forma muito violenta. Em 1920, ele vai convencer o rei a fechar o parlamento e realizar novas eleições. E essas eleições, o partido fascista vai conseguir uma ampla vitória. São 65% dos votos na composição desse novo parlamento. Agora, não era previsto pela lei essas eleições, né? Nem era previsto pela lei que o Mussolini tivesse entrado. O governo socialista, apesar de ser, né, socialista, de você ter grupos ali até que estão falando de revolução, ele não tinha problemas ali de legitimidade que fosse necessária novas eleições. Literalmente, o Mussolini estava usando da sua influência com o rei para a mudança. E os socialistas vão reclamar muito, vão começar discursos, vão começar ações para mostrar a sua oposição ao governo de Mussolini. E numa desses discursos, numa dessas ações de oposição, já em 1924, o líder do Partido Socialista é sequestrado e é morto. E quando começam as investigações, rapidinho descobre que foram os fascistas que mataram ele, e as investigações, inclusive, dão demonstrações de que a ordem desse assassinato, desse sequestro e posterior assassinato, veio do próprio gabinete do Mussolini. Nessa circunstância, o Mussolini dissolve o parlamento, ele acaba com o parlamento, né, todo, ele cancela ele cria uma polícia política para perseguir a oposição, ele cria censura sobre os jornais, para literalmente as notícias não surgirem, e acaba com sindicatos, os trabalhadores não podem mais se expressar, e basicamente a gente vai falar do início da ditadura fascista na Itália. Tranquilo? A situação vai piorando ao longo do tempo, porque, por exemplo, em 1926 o Mussolini sofre 3 tentativas de assassinato. E isso vai fazendo com que cada vez ele vá tomando medidas para fortalecer o Partido Fascista no poder. Quando a gente chega em 1927, por exemplo, depois, 26, 27, todo o governo italiano é só fascista. Os outros partidos foram proibidos de existir, as oposições mais ativas foram presas, foram mortas, ou foram, no mínimo, expulsas da Itália, ao ponto de não ter mais nenhum tipo de ação de oposição na Itália. Literalmente, a Itália se faz... Nossa, é difícil até falar isso. Mas a Itália se tornou fascista. O partido fascista, ele dominou toda a Itália. Bem nessa ideia de autoritarismo, de totalitarismo. O Mussolini passa a ser visto como a própria Itália. Até mais do que o próprio rei. O rei acaba não sendo nada, vamos dizer assim, perto da simbologia do Mussolini. Você ser contra o Mussolini era ser contra a Itália. E o partido vai impor isso. Os jornais, as rádios, os cinemas sempre vão ter que fazer propaganda pró Mussolini, mostrar os discursos do Mussolini, e até em sentido, tá, assim, dentro dessa ideia de controle, e até no sentido cultural. Os professores italianos foram obrigados a jurar lealdade ao partido, ou seja, ingressar ao partido fascista. Boa parte deles era obrigada a usar camisas negras, né, que era o símbolo do partido fascista. Eles usavam sempre nas suas manifestações camisas negras, inclusive são chamados de camisas negras o partido. Então você controlou a cultura, você controlou a educação, literalmente você controlou a Itália. A educação, inclusive, o grande lema que os professores ensinavam para os jovens, né, para os alunos, era crer, obedecer e combater. Esse é o lema que a Itália está ensinando para os seus jovens durante o período fascista. Que é um lema que, se a gente for analisar, olha, só obedece o Mussolini, e quando o Mussolini te chamar para um combate, para demonstrar essa possível grandeza da Itália, você tem que estar pronto. Beleza? É nesse tipo de controle que a gente vai estar falando que o Mussolini vai impor ao governo, né, à Itália como um todo. Agora, vamos lá. Não tem oposição, tá? Então, sim, tudo que aqui a partir de agora, a gente pode literalmente, não precisa mais pensar nem em questão política, assim, é imposição mesmo, tá? O que o Mussolini vai fazer? A nível econômico, já que ele assume num período de grande crise, ele vai começar uma ampla intervenção estatal na economia. Aí vocês podem perguntar, mas como que ele vai fazer essa intervenção se ele não tem dinheiro? Ele vai literalmente ampliar os impostos,
e ele vai dar uma controlada na questão trabalhista, que eu vou falar daqui a pouquinho, como é que ele vai fazer isso. Essa política econômica, ela vai ser do Estado gastando dinheiro para incentivar a industrialização, para incentivar a modernização da Itália. Então o Estado italiano, literalmente, ele vai gastar o seu pouco dinheiro. Esse dinheiro vem então dos impostos, esse dinheiro vem de empréstimos de banco, esse dinheiro vem de investimentos de grandes empresas. Por que grande empresa e banco acabou emprestando dinheiro? Porque no final das contas voltava. O governo italiano, quando conseguia algum lucro, pagava esses empréstimos e as empresas eram contratadas para essas obras que vão estar sendo realizadas. Mas isso ajuda, de fato, a economia. A economia italiana, de fato, melhora dentro do governo de Mussolini. Até porque você vai ter emprego, né, na hora que ele está criando obras. Então você vai ter emprego, você vai ter uma movimentação capitalista dentro do país. O Mussolini também amplia o protecionismo econômico. Importar produtos, no final das contas, fica muito caro. Então, assim, as empresas vão ganhando mais esse estímulo. Agora, se a gente for comparar com os outros países, a Itália, por mais que estivesse se modernizando, ela ainda estava atrasada. Tudo bem? Por exemplo, no início da Segunda Guerra Mundial, o PIB per capita, né, aqui nem vou pensar no PIB per capita não, mas vamos dizer assim, o poder de compra dos trabalhadores italianos, ele era mais ou menos 1/3 do poder de compra de um trabalhador inglês, por exemplo. E aí a Inglaterra não viveu um governo totalitário. A Inglaterra continuou sendo tendo política democrática e sendo muito mais liberal economicamente falando. Então assim, a Itália desenvolve, mas não no ritmo do restante dos países europeus. Tudo bem? Mas, assim, desenvolveu. Em relação à crise que a Itália estava vivendo, o Mussolini melhorou bastante até. Dentro dessa ideia que eu falei dos trabalhadores, né, eu falei de que as empresas, inclusive, ganharam, teve arroxo salarial, que é baixar salário, assim. A princípio, o Mussolini ele vai assumir uma postura um pouco de tentar conciliar os patrões e os trabalhadores. Ele vai criar um governo mais corporativista, ele vai acabar com os sindicatos e vai criar uns grupos que uniam trabalhadores e patrões para controle das empresas. Mas os patrões não ficaram muito satisfeitos, e aí o que o Mussolini faz? Em 1927, ele vai lançar a chamada Carta del Lavoro, que é a Carta do Trabalho, que é basicamente um conjunto de leis trabalhistas. Inclusive, quando a gente chegar aqui para estudar o Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas copia, tá? Basicamente essa Carta do Lavoro para criar as nossas leis trabalhistas, para criar a CLT, né? A Consolidação das Leis Trabalhistas. E ali você tem os direitos trabalhistas básicos. Assim, ele vai estabelecer férias, ele vai estabelecer 8 horas de trabalho, ele vai dar direitos aos trabalhadores. O que vai fazer com que boa parte dos trabalhadores italianos considerem que o Mussolini era uma boa pessoa e se afastem completamente de qualquer ideia que tinha antes, do socialismo, de que estava falando de trabalhadores no poder, por exemplo. Agora, parece bonitinho, né? O cara criou leis trabalhistas, mas com essas leis trabalhistas, o salário dos trabalhadores italianos diminuiu, tá? Então agora eles recebem menos do que eles recebiam antes do governo fascista. E o segundo ponto, tudo era controlado pelo Estado. Literalmente, os sindicatos, os representantes dos trabalhadores, tinham presença obrigatória de membros do Partido Fascista. Então tinham fascistas dentro dos sindicatos que controlavam tudo que os sindicatos podiam ou não fazer. O direito de greve, por exemplo, era proibido. Os trabalhadores não podiam fazer uma greve para reivindicar melhores condições. Tudo bem? Ao mesmo tempo, aí vocês podem falar assim, mas eles tentaram? Não, porque a imprensa era controlada, só postava boas notícias. Então a impressão que o trabalhador tinha é de que era tudo ótimo e que estava tudo bem e que não era motivo para criticar. E assim, o Mussolini vai fazendo sua própria propaganda, vai vendendo essa ideia de que ele é um líder infalível. Ao ponto dele meio que ganhar um apelido do povo que era Duce, que vem de dux, que é chefe, é como os romanos chamavam os chefes militares na antiguidade. Tá? O Mussolini então era o Duce, e o chefe no caso, e que era um apelido meio carinhoso, vamos dizer assim, do que os trabalhadores, o povo italiano dava a ele. E essa popularidade dele ainda ganha muito espaço a partir da chamada Concordata de Latrão, que é quando o Papa e o Mussolini estabelecem um acordo onde é criado o Vaticano. O Papa, você tinha a chamada questão romana.
Na formação da Itália enquanto país, a unificação italiana em 1871, a região toda central da Itália, ela era os estados pontifícios, vamos dizer assim, era um Vaticano bem grande. E basicamente, para unificar a Itália, e principalmente assim, a Roma era uma cidade pontifícia. Roma era o centro da Igreja Católica e a cidade de Roma pertencia à Igreja. E os italianos na unificação, eles queriam tanto a parte central como Roma. Literalmente, os italianos falavam que sem Roma não havia Itália, né? Então não poderia haver uma Itália sem Roma. E eles invadem, assim, por mais que fossem estados pontifícios, os reinos, né, Piemonte principalmente, que vai estar liderando aí a unificação italiana, eles vão atacar o Papa e vão tomar essas terras. E em 1871, o Papa se declara preso político na Itália. Ele se tranca ali na Basílica de São Pedro e se declara como preso político, manda mensagem para os países dizendo que o governo italiano era um governo que estava sequestrando a igreja, no final das contas. Isso acaba com Mussolini. O Mussolini ele vai estabelecer um acordo com o Papa, onde o Papa reconhece a Itália, do jeito que a Itália é hoje. Em troca, o Mussolini dá um pedaço da cidade de Roma, basicamente um pequeno pedaço, tá? A praça que existia ao lado da Basílica de São Pedro, ele dá para a igreja, criando assim o Vaticano. Tudo bem? O Vaticano é um país da Igreja Católica que fica dentro da cidade de Roma, é uma praça, mas algumas igrejas, um convento que tem ali, e só, no final das contas. Mas essa concordata de Latrão vai fazer com que o Mussolini ganhe muita popularidade. Porque a partir de agora ele é o cara que fez um acordo com o Papa. O Papa reconheceu, o Papa parou de culpar a Itália, parou de chamar a Itália de pecadora, no final das contas. Isso vai fazer com que, por exemplo, em 1929, o Mussolini tenha quase 98% de popularidade na Itália, assim, que é uma coisa impensada dentro de qualquer aspecto social político. Tudo bem? Mas não é o final disso, tá? Em 1975, o Mussolini já começa a mostrar os seus interesses militares, né, que vai ajudar para a gente pensar na Segunda Guerra Mundial, invadindo a Etiópia. É uma batalha bastante complicada para a Itália, porque a Itália quase não vence, vamos dizer assim. Inclusive, quando a gente for estudar a Segunda Guerra Mundial, em algum instante eu vou falar para vocês assim, cara, o exército italiano é muito fraco, basicamente assim. E eles quase perderam da Etiópia, assim. É uma vitória até que é meio que questionada, assim, se ganharam ou não. Mas o mundo inteiro, né, no sentido dos países europeus aqui, o mundo inteiro, né, a América, a Ásia ainda estavam muito atrasadas, então assim, os países importantes todos ainda eram os países europeus. Eles reclamam, a partir da Liga das Nações, que eu falei que foi criada lá no pós-guerra, mas não fazem nada. E no final ainda reconhecem a vitória italiana. E isso muito por causa do Mussolini. O Mussolini está muito popular nessa época. O Mussolini é o cara. Em 1935, por exemplo, o Hitler já chegou ao poder copiando o Mussolini. Então você já tem toda uma tendência autoritária, fascista na Europa, que faz com que os países não questionem as ações que o Mussolini está tomando. Beleza? Mas a oposição, no caso, ao Mussolini só vai voltar a acontecer no final da Segunda Guerra Mundial. É só com a vitória, é só com a invasão das tropas estadunidenses, as brasileiras estavam lá participando, né, das tropas aliadas sobre a Itália, é que o governo de Mussolini vai acabar. Isso já em 1945, tudo bem? Mussolini vai ser preso, Mussolini vai ser morto, o corpo dele depois inclusive é exibido nas praças, né, para mostrar lá o líder fascista morto. Até assim, com algum ali você já tem tanta crise, né, a guerra matando tanta gente, demonstrando que as propostas do Mussolini deram errado, que até o povo italiano comemora, né, a comemoração inclusive foi agora, dias atrás, dia 25, os italianos, eu datei o vídeo agora, né, dias atrás, o 25 de abril, no caso, eles comemoram a libertação do domínio fascista na Itália. E cantando lá o Bella Ciao da La Casa de Papel, tá? Essa música é muito antifascista, no final das contas. Acaba sendo o hino das tropas que vão lutar contra os partisãos, que a gente fala, que vão lutar contra as tropas de Mussolini. Mas eu vou focar isso mais na aula de Segunda Guerra Mundial, tá? Mas aí então é só com a Segunda Guerra Mundial, a invasão dos aliados, é que o partido fascista vai encontrar a sua primeira oposição e também, nesse caso, o seu próprio fim. Inclusive, o fim é com também o fim da monarquia italiana, como eu falei no início,
porque os militares, os Estados Unidos, os aliados, não vão aceitar que a Itália continue sendo uma monarquia, já que é a monarquia que permitiu que tudo isso acontecesse na Itália. Tranquilo? E de certa forma no mundo, né? Lembrando que todo mundo acabou copiando o Mussolini. Agora eu vou tranquilo mesmo. Tranquilo, gente? Qualquer dúvida aí, manda os sinais de fumaça virtuais. E abração para vocês, estou sempre às ordens. Até a próxima.